Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Deus te abençoe rica e abundantemente. O prazer de Deus é abençoar. Mas muitas vezes o Senhor Deus ele esbarra, ou ele encontra, melhor dizendo, barreiras que nós mesmos levantamos entre nós e Ele. Olha, queridos, a pior coisa que uma pessoa pode fazer na sua vida é ouvir o Senhor Deus lhe dizer algo e não levar em conta. Ou ouvir do Senhor Deus um mandamento e passar por cima. Isso é uma realidade. Por quê? Bom, se eu quero andar com Deus e se eu creio que Ele me fala pela sua palavra, então o que a palavra de Deus me disser, eu devo levar em conta. E como? Então, esse é o grande segredo. Então, um dos grandes problemas, dos maiores, que o Espírito Santo encontra no seu próprio povo. Muitas vezes é o próprio povo de Deus, é a própria pessoa que anda com Deus que impede as suas bênçãos de chegarem. Porque a palavra de Deus, Deus é abençoador, Ele é abençoador. Ele é todo luz, nele não há treva nenhuma. Jesus, ele é o príncipe da paz. O apóstolo Paulo disse que ele, Cristo, é a nossa paz. Ou seja, se ele entrar no coração, esse coração se enche de paz, porque ele é a própria paz. Então, o grande segredo do sucesso nesta vida é andar com Deus, mas andar com Deus para valer. Ouvir, colocar no coração e pôr em prática. Então, nós vamos já a palavra maravilhosa de Deus, porque nós estamos numa série Perdão. Isso mesmo, perdão. O Senhor Deus não pergunta se queremos perdoar, se devemos perdoar. Ele não pergunta se alguém deve nos perdoar ou perdoar alguém. Ele não pergunta. Ele ordena. Então, o entendimento da palavra de Deus, quando alguém aceita Jesus de verdade, recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, não vai questionar o que ele ensina, o que ele manda, o que ele ordena. A menos que não compreenda, e isso é difícil porque o Espírito Santo, ele explica e ele ilumina o coração. Quando a palavra de Deus fala, quando alguém a recebe, Deus sabe o que está falando e com quem está falando. Então, queridos, o Senhor Deus diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureças o teu coração. Olha aí. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus para que voltemos então à série Perdão. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, nosso Deus, Santo Espírito de Deus, reconhecemos o Senhor, o Criador deste imenso universo, o Senhor que pela palavra do Senhor, criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos sim, o Senhor conhece o nosso coração, sabe tudo o que se passa dentro de nós e conhece muito bem a nossa vida. Posso me lembrar do salmista Davi, dizendo que ele sabia que há uma história de cada um sendo registrada. Porque Davi disse que antes que os seus ossos fossem formados no ventre da sua mãe, ele sabia que o Senhor já o conhecia. Pai, a humanidade viveu tão longe e tem vivido tão distante do Senhor. E é um privilégio e uma honra podermos chegar diante do trono da Tua graça, pelo grande sacrifício do Teu Filho, Teu amado Filho, a quem o Senhor entregou este mundo. E foi Jesus quem nos abriu este acesso para nos reconciliar com o Senhor.
Pai, reconhecemos Jesus naquela cruz, naquele sofrimento atroz e tenebroso, derramando o seu sangue para a purificação de pecados, para a salvação de cada vida. Senhor Deus, que privilégio e honra. Podemos chegar diante do Senhor, o Deus que criou este universo, chamar-te de nosso Pai. Senhor, é o suficiente para rendermos graças por toda a nossa vida. E então o Senhor veio para salvar o ser humano, para libertá-lo, tirando dos cativeiros, das amarguras, das angústias, da depressão. Sim, enxugar as lágrimas, porque o Senhor é Deus. Pai, agradecemos o dom da vida, agradecemos desde o ar que respiramos, porque tudo pertence ao Senhor. Senhor, nós agradecemos por tudo. Senhor, neste momento, Pai, o Senhor que tudo sabe, tudo conhece. Desde agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor sabe, Pai, quem está passando por um momento de dor, por um momento de luta ou de grande luta, quem está passando por um momento de grandes dissabores, incompreensão, incompreensões, pressões espirituais, pressões de todos os lados. Mas o Senhor é Deus, o Senhor está presente. O Senhor é o socorro bem presente em tempos de tribulação, em tempos de angústia. Então entregamos tudo em tuas mãos. Pai, Santo Espírito de Deus, e que a tua paz repouse no coração e na vida de cada um, Senhor, que te busca e crê. E alguém que recebe, Senhor, a oração por intercessão, seja abençoado. E nós te agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Nós falávamos ontem sobre um fato, um caso, né, de uma mulher que foi traída sua vida toda até, obviamente, a descoberta. E quando o marido caiu numa doença, numa enfermidade, num laço violento, e foi parar numa cadeira de rodas, e a sua paixão fora do casamento não o quis e devolveu para a sua mulher, e a mulher muito revoltada e muito magoada e muito machucada, porque foi traída desde o início do casamento. E segundo ela, a desconfiança foi antes do casamento, a desconfiança dela, vamos dizer, pelos sinais do histórico. Então, a paixão do passado, a paixão, o mandava para a casa da mulher, a mulher o mandava para a casa da outra, até que ele teve de depender do favor de um outro parente dele, porque a família da mulher não queria saber. E então foram preparar lá um lugar para ele, com cuidadores e uma assistência relativa. Ninguém sabe o porquê, mas imagina-se que um homem que viveu egoisticamente só para os seus prazeres, para a sua satisfação, pouco se importando com os sentimentos alheios, com quem estava machucando, a quem estava ferindo. E aí você depara com a Bíblia Sagrada e com o amor incondicional de Jesus Cristo, que chega a dizer: amai a vossos inimigos. E aí? Aí a pergunta ficou no ar. A mulher do casamento deve recebê-lo de volta? Porque ela disse que de jeito nenhum, nem vivo nem morto.
A outra não o quer. Não o quis. E agora? O filho com uma revolta muito grande, porque viu o sofrimento da mãe com a descoberta, um pai sempre ausente, que pouco se importou com ele, um filho que cresceu e praticamente não via o pai. E agora o pai suplica por uma visita do filho, pela compaixão da mulher do casamento. E agora? Olha quantas pessoas feridas, arrebentadas, tudo por conta de um coração egoísta, alguém que resolveu viver segundo todas as suas vontades. Tipo, faço o que eu quero, mas não teve controle para os resultados. Essa é a realidade. Há uma passagem bíblica na carta aos Gálatas, é uma das epístolas do apóstolo Paulo. É assim, as epístolas do apóstolo Paulo foram dirigidas às igrejas as quais ele havia fundado. Obviamente, após a assunção de nosso Senhor Jesus ao céu, o Paulo, que foi Saulo de Tarso, teve um encontro com Jesus, e de perseguidor passou a perseguido, porque teve um encontro real com Jesus e entendeu, Jesus falou com ele, ele assumiu, entendeu que Jesus é o único Salvador, a verdade, né? Como está escrito, o próprio apóstolo Paulo escreveu que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o Salvador. Então ele escreveu uma coisa muito aqui interessante, não propriamente Paulo, né? A autoria é o Espírito de Deus, mas ele escreveu assim, no capítulo de número 6, logo no início, aí ele escreveu no versículo de número 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, Deus está dizendo, não é, o Espírito de Deus usando Paulo, a quem crê na sua palavra, a quem crê nele. Então ele diz, olha, não erre. Nisso não se pode errar, porque é necessário que haja uma consciência dessa realidade. Tudo que o homem semear, ou seja, ele vai plantar e vai colher. Há pessoas que dizem, não, mas tem gente que planta e ela não colhe. Queridos, o Senhor Jesus diz que tem preparadas as recompensas. Isso mesmo. Então, o Senhor Deus está atento a tudo. A tudo. Normalmente, não se faz uma colheita de mal, de maldição, de imediato. Muitas vezes demora e parece que demora muito. Já visto o fato de pessoas ficarem gritando pela justiça, não, e tal, e outros quererem, desejando fazer justiça com as próprias mãos, dizendo, não, a justiça de Deus demora, Deus demora, Deus é lento. Precisa tomar muito cuidado com o que se atribui a Deus, aí a coisa é séria. Mas a pergunta é, porque essas pessoas, todas elas, nenhuma delas, tá, conhece a palavra de Deus, ou seja, não conhece Jesus. Então, nos chegou esse fato, esse relato. Então, uma mulher, jovenzinha, cheia de sonhos, cheia de desejos, cheia de paixão pelo seu namorado, noivo, marido. Então, namora, noiva, casa, tudo direitinho. E os anos passam e lá na frente, muitos anos depois, descobre que ele tem outra pessoa desde lá de trás.
E a desconfiança dela é que era antes do casamento. Então você imagina o coração dessa mulher que foi traída a vida toda. Nunca houve um período em que houvesse fidelidade por parte dele. E casado, tem um filho, vem uma criança, né? Filhos, na verdade. Então pense, e aí? Aí você abre a palavra de Deus e vê que ele está colhendo realmente o que ele plantou. Ele plantou, ninguém sabia nada, mas chegou o momento da colheita. Porque na doença, a paixão fora de casa não quis. Uma dureza. O filho revoltado pelo sofrimento da mãe. A mãe revoltada pelo histórico. E então você imagina. E aí? Aí a pergunta. Aí vamos então a essa outra parte. Por quê? O Senhor Jesus, ele veio ao mundo trazendo salvação, abrindo a porta da entrada à presença de Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por meio de ninguém. E o próprio apóstolo Paulo fala isso na primeira epístola que ele escreve a Timóteo. Ele diz exatamente isso no capítulo 2. Como eu disse, as epístolas de Paulo são extremamente ensinadoras, são espirituais, são da parte de Deus para o seu povo, para quem crê realmente em Deus. E aí ele diz então assim, ele diz, porque há um só Deus. Eu estou na primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você tem sua Bíblia aí? Você tem uma Bíblia em casa? Então verifique isso, confira. Na primeira epístola, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, logo no verso 5. Então ele diz, porque há um só Deus, um só, e um só mediador, né? O mediador, aquele está entre um e outro, entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bom, se é Jesus Cristo, homem, e Jesus esteve aqui na terra e foi ao Calvário, derramou o seu sangue até a última gota para a purificação de pecados, para pagar o resgate do ser humano para Deus. Bom, se você me pergunta por que um resgate, por que o ser humano precisa ser resgatado? Resgatado de quê? Do pecado de Adão. Porque o diabo tomou conta através da desobediência de Adão, que não foi a vida conjugal com a sua mulher, porque Deus os havia casado, abençoado. Ele realmente desobedeceu a Deus. E aí? Bom, então pense. Aí eu deixei uma pergunta no ar ontem. Essa mulher é obrigada pela palavra de Deus a receber o marido de volta? O Senhor Jesus disse, amai a vossos inimigos. Mas ela é obrigada a recebê-lo de volta? Obrigada, vamos dizer assim, para estar bem com Deus? Bom, Jesus, aí você é seu próprio juiz, você é seu próprio árbitro, você que vai tomar a sua decisão. Primeiro, o perdão tem de ser de lá do fundo do coração. Se o perdão for verdadeiro, então sai tudo que era contrário àquela pessoa.
houve um perdão sincero. Vai dizer assim, ó, esqueço. Esquecer no sentido da palavra seria perder a memória, não lembrar, não ter lembrança de fatos. Então não é esse o sentido de esqueça. É o seguinte, joga fora e não toca no assunto. Se lembrar, sem raiva e sem dor. Receber de volta. Então, queridos, aí é questão pessoal. Ninguém pode dizer, tem que receber ou não precisa receber. Porque Deus é quem fala ao coração de cada um. Eu trouxe esse caso porque eu achei assim tenebroso em extremo. Que lasco, que cilada esse homem caiu. Viu? Então, plantou e fez a colheita. Vamos a outra parte, eu volto já já, porque temos outros casos a ver. E nosso programa estará aí com uma página nova, em breve. Vamos em frente e vamos ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. Amém? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E então, queridos, voltando à palavra de Deus, né? O que plantar, sabe que terá colheita. Por isso que, até encontrar Jesus, é um tempo. A partir do momento que encontra a Jesus Cristo vivo, a palavra de Deus, que te ensina, que te orienta, que te capacita, não é? E Jesus disse, olha, se você não perdoar as pessoas, as suas ofensas, o Pai Celestial também não vai te perdoar. Aí nós temos de falar daqui por uns dias, e quando a ferida, quando a dor foi tão violenta, tão intensa, tão tenebrosa, que deixou uma ferida aberta. Mas aí, queridos, não há ferida que o Senhor Deus não cure. Mas aí entra outro fator. Que outro fator é esse? O querer. O querer é uma porta. E hoje eu não vou falar sobre essa porta. Então, queridos, a grande realidade é essa, é que a semente, ela tem a sua natureza, tem a sua própria natureza. Ninguém planta tomate e vai colher pimentão. É impossível, pela natureza da semente. E é por isso que Jesus diz que é necessário nascer de novo, receber a sua palavra e o seu Santo Espírito, para que dentro seja tudo novo. Vamos agora ao momento da oração e vamos orar para valer. Vamos falar com o Papai do Céu e Ele tem bênçãos para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento, nós unimos a nossa fé, porque cremos, Senhor Deus, na presença viva do Teu Santo Espírito, que as Tuas mãos poderosas, Senhor, estão estendidas, e o Senhor tem o prazer em abençoar, em socorrer, em tirar de um fundo de poço, em tirar, Senhor, das cadeias, despedaçando-as, quebrando todos os jugos
desfazendo todo o mal. Mas sabemos que o Senhor examina o coração. E sabemos que uma ordem do Senhor, uma lei do Senhor, é que haja o perdão sincero, verdadeiro e completo. E que seja lá do fundo do coração. Essa é a grande realidade na tua presença. Porque a tua palavra diz que o Senhor é todo luz. Todo luz. Não há no Senhor treva alguma. Então o Senhor não aceita nenhuma pedra no coração, a dureza. O Senhor não aceita nenhum resquício de ressentimento. Então, Pai, nós pedimos a tua ajuda e o teu socorro. Eu não sei quem está passando por este problema, como este tão grave, tão sério, de que falei, Senhor, que nos chegou. E só o Senhor, para ajudar esse coração a se abrir e liberar um verdadeiro perdão. Como o Senhor, Jesus, quando o Senhor estava na cruz, no auge do sofrimento, literalmente, todo arrebentado e machucado pelo homem, pelo ser humano. O Senhor disse para Deus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então que a tua paz comece a encher esse coração. Que a tua luz, Senhor Deus, possa brilhar para que haja verdadeiramente um novo caminho, um caminho de paz. Para que essa vida, Senhor Deus, para que cada um possa desfrutar da tua bênção, dos teus cuidados. Que a tua paz enche e enriqueça cada coração. A tua luz se manifeste. Senhor, vem com a tua bênção. Pai, vem com a tua bênção. Senhor, sabemos que a liberação de perdão é pessoal, personalíssima. É cada um com o Senhor, é cada um no seu interior. Pedimos, abençoa cada um, ajuda cada um. E nós te agradecemos pelo teu mover, em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, chegamos ao final de mais um programa, Realidades, histórias aí realíssimas da vida humana. E se você tem a sua, conte-nos a sua. Nosso Facebook, facebook.com/Gorete Moura Oficial. Anote aí, facebook.com/Gorete Moura Oficial. Ou então entre pelo e-mail, pastora@goretemoura.com. pastora@goretemoura.com. O meu abraço, muita paz no seu coração. Pense, vale a pena obedecer a Jesus. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.